O Horror de Dunwich é uma novela de H.P. Lovecraft, publicada pela primeira vez na edição de abril de 1929 da Ver Tales. Conta a história de uma criatura monstruosa que nasce na cidade fictícia de Dunwich, Massachusetts. A criatura é filha de uma mulher humana e uma entidade antiga de outra dimensão. A história se passa no início dos anos 1920 e começa com a chegada de um misterioso estranho em Dunwich. O estranho é um homem chamado Wilbur Wateley, filho de Lavínia Wateley, uma mulher local que dizem ter sido possuída por uma entidade alienígena. Wilbur Wateley é uma criança estranha e perturbadora que cresce e se torna um ser poderoso e malévolo. Ele finalmente escapa de Dunwich e desaparece, mas sua prole monstruosa permanece na cidade, aterrorizando os habitantes locais. O Horror de Dunwich é um exemplo clássico do horror cósmico de Lovecraft, que explora o medo do desconhecido e do incognoscível. A história é cheia de suspense e terror, e apresenta uma criatura verdadeiramente monstruosa que é horripilante e fascinante. Aqui estão alguns dos elementos que contribuem para o terror da história. O cenário de Dunwich, que é uma cidade remota e isolada envolta em mistério. A própria criatura, que é um ser poderoso e malévolo, repulsivo e fascinante. O enredo cheio de suspense, que mantém o leitor na dúvida até o final. A atmosfera de pavor e medo que permeia a história. O Horror de Dunwich é uma história bem escrita e cheia de suspense que explora o lado sombrio da natureza humana. Se você gosta de histórias de terror, recomendo fortemente a leitura. Aqui estão alguns pensamentos adicionais sobre a história. A história é um bom exemplo do uso de prenúncio por Lovecraft. Existem várias dicas ao longo da história de que algo terrível vai acontecer em Dunwich, e o leitor fica inquieto e apreensivo. A história também explora o tema da loucura. A mãe de Wilbur Wateley é claramente insana, e sua loucura parece ter sido passada para o filho. A criatura que Wilbur Wateley gerou também é insana e causa estragos na cidade de Dunwich. A história é um aviso sobre os perigos de adulterar forças além da compreensão humana. Os pais de Wilbur Wateley tentam invocar uma entidade antiga de outra dimensão, e suas ações têm consequências desastrosas. O Horror de Dunwich é uma história clássica de terror que ainda é relevante hoje. É uma história sobre os perigos da ignorância, da superstição e do desconhecido. É também uma história sobre o poder do mal e a importância de lutar pelo que é certo.